Esquizofrenóias no ar. Hoje eu já vou admitir a minha ignorância e perguntarei ao meu convidado como se pronuncia a palavra Asperger, como se pronuncia? Pode falar do jeito que você quiser. É um nome alemão, né? Alemão. É um nome alemão, então é uma pronúncia alemã. Asperger, eu acho que é isso. Então tem gente que fala Asperger. Pra mim, tanto faz. Então, tanto faz. Então, você, Rafael Mantesso. Falei certo seu nome? Uhum. Ou é uma pronúncia alemã também, que eu não vou saber? Não, é italiano, é normal. Não, italiano normal. Rafael, você é muito conhecido pelo seu cãozinho Jimmy. Quem não conhece, ele é um Bull Terrier. É um Bull Terrier. E se você já viu, tem muita... Com certeza, se você não está ligando o nome à pessoa, vocês vão lembrar. Procura Jimmy no Instagram, que você vai achar. E o Jimmy é muito famoso. E tem produtos, tem joias do Jimmy, tem caneca. O que mais tem? Tem lençol Ele do é Jimmy. o Romero Brito do Bull Terrier. Não te garre. É tipo isso, acho que só você... porém pobre. Ele é chiquérrimo, ele tem livro. E isso daqui, você me deu de presente o livro. E são basicamente fotos, e tem legendas, são fotos desenhadas. Não. É só desenho e ilustração. E Jimmy se aposentou. Jimmy se aposentou. Essa semana que a gente tá gravando. Se aposentou dos estúdios. Eu não vou mais fotografar ele em estúdio, porque ele tem uma obrigação formal, fundo branco, iluminação, flash, configuração de câmera, Photoshop. Eu não quero fotografar ele mais nesse contexto. Eu vou continuar fotografando ele sem a obrigação dele... No dia a dia. Então tá deitado no sofá, tá dormindo, tá comendo, qualquer coisa. O contexto vai ser o dia a dia dele, não vou pôr mais em estúdio. E tem umas tirinhas também. Qual que é o arroba da tirinha? É Myself Jimmy. Tá. O Jimmy, essa personalidade do Myself Jimmy... você criou, você inventou, é parecido com ele? A melhor coisa que tem que alguém inventou alguma vez na vida foi um alter ego. Que você pode falar o que você quiser, o que você fizer, você tá protegido por trás de uma persona. Então, sempre que eu posto foto do Jimmy, é o meu ponto de vista de uma situação imaginária, né? É uma posição dele física com um desenho meu que eu imagino. E óbvio que todo mundo que tem bicho, eu acho que passa por isso, de ficar olhando pro bicho e pensar, o que será que esse porra tá pensando? A gente pode falar palavrão? Claro, palavrões pesadíssimos. O que será que esse doidinho tá pensando da vida? O que será que tá passando na cabeça dele? Então, o alter ego dele, o alter ego que eu criei, que na verdade é ele, é uma visão dele de mundo sobre mim, sabe? O que é um dono retardado que me coloca num fundo branco e fica fazendo foto em volta de mim, assim, sabe? Meu escravo, faça isso, sabe? Essa coisa. Mas você sentiu realmente culpa a ponto de aposentá-lo? Não, eu nunca fazer foto do Jimmy foi um problema nem pra mim nem pra ele, assim. Ele adora ser fotografado, ele adora. Ficava paradinho lá? Ele gosta. Todo Bull Terrier é meio carente de atenção. Então, quando você bota um cachorro num fundo todo branco, isolado, ele é literalmente o centro da minha atenção. Então, ele ama isso. E era você e ele no estúdio ou tinha uma equipe? Ele. Sim, não, só eu e ele. Na tua casa mesmo? Sim. Então então, eu nunca vou colocar ele, nunca coloquei ele numa situação de estresse, sabe? Ele nunca fez evento? Não. Presença nunca, VIP? Nunca. Nunca foi no lançamento do próprio livro? Não. Você fez lançamento? Fiz. Desculpa, pra não mentir... Eu fiz uma tarde de autógrafo aqui em São Paulo, mas ele tava em cima da mesa pra galera ficar fazendo carinho e fazendo foto com ele. Mas eu nunca levei, nunca fiz nada, porque tem que ser legal pra ele, sabe? Se não for legal pra ele, aí eu sou um imbecil, eu tenho que ir pra cadeia. Então, antes de mais nada, tem que ser divertido. Então, sempre foi muito divertido, mas aí, criativamente, já não estava sendo um desafio pra mim, sabe? Eu já fotografei o Jimmy de todas as posições possíveis, já desenhei todas as cenas possíveis, então eu aposentar ele é um desafio criativo para mim, assim. Agora, como que eu vou fotografar ele sem estúdio e criar ilustrações e cenas a partir dessa foto?
Para mim é muito mais desafiador e para ele não tem estresse menos ainda, porque ele tá dormindo e o problema é todo meu agora. Tá. Você falou da tarde de autógrafos e o que eu sei sobre Asperger é que é muito difícil para as pessoas com, a gente chama, eu posso chamar de condição ou síndrome? É condição. Com essa condição? É uma condição. Situações sociais. Como que é para você? Sim, para mim sempre foi um problema. Eu tento administrar, né? O símbolo mundial de autismo é um quebra-cabeça. Ele é um quebra-cabeça porque para toda pessoa autista, não importa onde ela esteja no espectro, ela vai ter um problema, ela tem um problema de sociabilização. De socialização, desculpa. Então, qualquer situação que envolva gente é uma problemática para quem está dentro do espectro, exatamente. Só que a gente, desde cedo, a gente tem esse símbolo de quebra-cabeça, porque desde cedo a gente tem que aprender a se encaixar. E é aí que tá a merda da história inteira. A gente não tem que se encaixar. A sociedade neurotípica, por um acaso, ela é maior do que a sociedade autista. Então, parte de um princípio que isso é o certo. E quem está errado é a gente. Essa padronização. Então, a gente aprende desde cedo como que a gente deve se portar, o que a gente deve falar, o que a gente deve fazer. Você tem que ser amigável, você tem que sorrir. Você tem um status quo pré-estabelecido, você tem uma régua que existe que te coloca dentro dessa régua. Ninguém nunca questionou essa régua. Não. E só foi fazendo. Então, assim, a gente, todo autista, mesmo que não saiba que é autista, ele sabe como se portar, ele sabe quais são os limites, ele sabe como é uma sociedade neurotípica e como ele tem que se adaptar, mesmo que isso seja para ele um tormento, mesmo que ele nem saiba por que ele não se encaixa. E é por isso que é muito delicado falar disso, que muitas pessoas não sabem que são autistas. Eu fui descobrir depois dos meus 30 anos. Né? Essa semana eu falei com um amigo, ele tem 35 anos, ele descobriu esse ano. É isso. A vida inteira, ele teve uma vida, sei lá, normal. Era uma pessoa, digamos, excêntrica. E daí ele sofreu uma separação. E daí ele foi diagnosticado com depressão. E daí essa depressão nunca passava. Até que ele leu um texto, ele falou... Eu sou isso. Foi ao psiquiatra, etc. Essa confusão de diagnósticos, você teve na sua infância, na sua vida? Porque, assim, você fala de ansiedade e tal. Eu sou fóbica social, de verdade, diagnosticada. E então, muitas vezes na minha cabeça, eu falo, será que eu sou autista? Porque eu gosto de ficar muito sozinha. Porque tem muito... E sou também um pouco misantropa, sabe? Sim. De não precisar... de achar que eu não preciso de eventos sociais. Toca aí. Tamo junto, é isso aí. Mas imagino que a sua... Mas como eu não tenho um talento absurdo e eu não consigo me focar, imagino que eu não seja autista. E eu já vou em bons psiquiatras e não fui diagnosticada. Eu confio no meu diagnóstico. Só que eu acho que a confusão dos diagnósticos aconteceu com você, acho que desde que você... Sei lá, a primeira vez que a sua mãe notou que você era um pouquinho diferente. Então, é muito difícil, porque a minha mãe, quando eu falei pra ela, quando eu tive o documento formal de uma psiquiatra, a minha mãe não acreditava. Porque as pessoas não acreditam. Eu tenho amigos meus que falam assim, eu tenho um sobrinho que é autista, ele é completamente diferente de você. Ele não olha no olho. Ele não olha no olho, ele ainda não fala. Isso as pessoas precisam entender, que... O autismo, ele não é uma régua que vai do 1 ao 10. Você é 1, o fulano é 10. Não. Entenda o espectro. O espectro, para quem não consegue imaginar, pensa numa estrela, no desenho de uma estrela. Então, cada uma das pontas da estrela diz respeito a uma habilidade, vamos chamar assim, a uma facilidade. Então, por exemplo, a ponta de cima da estrela pode ser interação social. A ponta da esquerda pode ser cognição. E assim você tem várias outras coisas, aspectos motores, enfim, você tem várias pontas que formam essa estrela, que formam esse espectro.
a minha ponta de sociabilidade ela é de um tamanho, a sua pode ser maior, mas a sua ponta de cognição pode ser menor do que a minha. Então, cada estrela tem um tamanho de ponta diferente, você tem estrelas que são completamente diferentes. Então, se você conhece uma pessoa com autismo, você conhece uma pessoa com autismo. Você não conhece, não dá para generalizar a partir de uma. Então, todas são diferentes. Então, a minha mãe, por exemplo, eu nasci numa cidade do interior de Minas em 83. Não se falava nisso naquela época, não se falava nisso lá até hoje, eu acho que ninguém sabe o que é isso. Então é óbvio que a minha mãe e o meu pai entendiam que eu tinha algumas características que eram diferentes das outras crianças, né? Eu não tinha muitos amigos, eu não gostava muito de festa, eu gostava de ficar na minha. Eu sempre tímido. Um menino tímido. Eu sempre tive os meus interesses, né? Isso é uma característica de Asperger, você tem interesses específicos e aí você se torna quase um especialista naquele interesse. Então, eu sempre tive isso, mas como eles não sabiam de um contexto psicológico mais amplo, minha mãe é muito simples, o meu pai também, mas eles têm uma inteligência emocional muito grande, e eu acho que isso me ajudou muito, porque é muito comum pessoas autistas desenvolverem depressão e se matarem. Para você ter uma ideia, eu tenho uns números aqui de cabeça, depois eu posso deixar um link com todos esses documentos. Isso é uma coisa também muito difícil no Brasil, você não tem literatura em português, então você tem que recorrer, como é um assunto recente, toda a literatura atual ela está em inglês. No Brasil você não tem nem médicos com uma capacidade técnica de te dar um diagnóstico preciso. E aí, quando a gente fala de mulheres, por exemplo, é mais complexo ainda. Pra você ter uma ideia, alguns anos atrás, o número de homens, a relação de homens autistas e mulheres autistas estava de 10:1. Por isso que é até azul, né? Para cada 10 mulheres, para cada 10 homens, uma mulher era diagnosticada. Eu estou usando essa palavra diagnosticada, ela está errada, mas é só para facilitar. Hoje, isso já está 3:1. O que mudou? O que mudou? Tem mais mulher autista? Não. É que a mulher é mais difícil de se perceber, é mais difícil de detectar, é mais difícil de diagnosticar. Ela consegue burlar mais o diagnóstico. É permitido para a mulher ter mais facetas. Exatamente. Um cara, ele tem que ser o líder, o cara da festa, nanana. Então a mulher consegue esconder mais que ela é autista e o diagnóstico da mulher é muito mais difícil do que o diagnóstico de um homem, por exemplo. Os especialistas, eles dizem hoje que essa porcentagem, com certeza, ela é 1:1. Como é uma condição genética, não faz o menor sentido ter mais homem do que mulher. É 1:1. Só que a gente ainda não conseguiu chegar num nível de diagnóstico, e aí, de novo, desculpa essa palavra, que dê uma precisão... Se a gente não fala diagnóstico, o que a gente tem que falar? Descoberta. O termo diagnóstico, ele ajuda... É só por uma questão política de plano de saúde, por exemplo. Então, imagina que você tem um filho autista e como autista, você tem direitos a eles estabelecidos, como, por exemplo, acesso a planos de saúde, você pode comprar um carro e tem desconto para levar esse filho na escola, porque isso está caracterizado como uma síndrome. Como uma doença. Se você descaracteriza isso de síndrome, de doença, enfim, se é uma condição neurológica apenas, você perde esses, entre aspas, benefícios. Entendeu? Então, tem esse viés político, social, de aceitação, mas não é uma doença, não é uma síndrome, não é algo que se trate, é uma condição. É como se o seu sistema operacional fosse o Windows e o meu fosse Mac. A gente é um computador... Você é um urso, uma analogia maravilhosa que eu gosto, é um urso polar e um urso pardo. Os dois são ursos, só que eles estão em ambientes diferentes, eles veem um mundo diferentes, de forma diferente. Os dois são urso, a gente continua sendo urso. E a tua mãe? Você chegou um papel, como que foi? Então, eu falei, mãe, eu sou autista, ela não acreditou, mãe, eu sou, não sei o que é isso. Eu falei, então começa a pesquisar, porque eu já sei bastante. Uma coisa é saber, outra coisa é entender. Eu sei como são os neurotípicos. Eu não entendo. Porque é óbvio que eu não vou entender. O meu chip é diferente. Tem uma analogia que eu acho maravilhosa.
A Hannah Gadsby é uma comediante americana, ela tem um show no Netflix que chama Nanette. Ela fez agora um show, ela é Asperger, e ela não falou dessa condição dela no Nanette. Ela fez um show novo que chama Douglas, que é o nome do cachorro dela, que ela fala da condição dela. E eu fui nesse show agora recente, e ela fez uma analogia que eu achei maravilhosa. Como que um autista vê o mundo? Como que é essa relação? E ela falou assim, pensa numa pessoa sóbria, numa festa, onde todas as outras estão bêbadas, e a pessoa sóbria não sabe que as pessoas beberam. Então você está olhando as pessoas, elas têm uma reação que você não acompanha, você não sabe porquê daquilo, você se sente esquisito em relação a elas. Isso começa, você tenta ser igual a ela, você não consegue. Gera uma ansiedade. Muita ansiedade, te gera insegurança, te gera tudo que você possa imaginar. Então é muito ruim. Quando você sabe que você é maravilhoso. Não porque você recebeu um dom divino, mas porque você sabe agora explicar da onde vem a origem de todos os seus problemas, de todas as suas angústias. Caralho, eu não gosto de multidão, mas eu não gosto de multidão porque eu sou esquisito, doidinho, tatuado. Não, eu não gosto de multidão porque eu sou assim. Eu não gosto de gente, eu não gosto de falar mentira, tem um monte de outras coisas. Eu não gosto de gente insegura. Enfim, tem um monte de característica neurotípica que eu odeio e que eu sempre me achei esquisito por ter que lidar com pessoas assim. Por que as pessoas fazem indireta? Eu sou péssimo, Amanda, minha namorada. Eu falo com ela, eu falo assim, eu nunca entendi uma cantada. Eu nunca sei quando alguém tá dando em cima de mim, por exemplo. Você tem que ser muito explícito. Você tem que falar assim... Meu amigo falou isso. Ele não consegue... Eu não consigo, assim como eu não consigo... Mas na aula, assim, você tinha uma aula de metonímia, metáfora... Não aprende. Você não conseguia entender. Figura de linguagem não existe pra você. Indireta. A pessoa que fala uma coisa querendo dizer outra... Mesmo se eu tiver uma inflexão... Depende muito do contexto. Eu te amo de um jeito com ódio, você vai achar que eu te amo? Então, depende muito do contexto. No meu caso específico, eu não entendo, por exemplo, brincadeira. Não, isso falei de brincadeira. Quando é uma coisa muito exagerada, tipo assim, nossa, eu vou te dar um tiro na cara agora se você brincar com a minha gata. Eu não acho realmente que você vai me dar um tiro na cara. Então, eu entendo que você tá brincando. Agora você fala assim... se você brincar com a minha gata, eu vou te jogar essa água na cara. É possível, sim, de você me jogar essa água na cara. É mais possível do que você me dar um tiro na cara. Então você... Sobre a água, eu não sei se você tá brincando. Aí eu fico aqui, ó. Porra, você paralisa. Será que a Amanda tá brincando? Não tá? Não tá? Então, isso acontece diariamente com todas as pessoas em volta de mim. E mesmo assim, você nunca teve depressão? Não. Porque, pra mim, se eu já tenho um traquejo social um pouco limitado. Se eu não conseguir interpretar as coisas, imagino que para mim seria paralisante. É um gatilho, sim, fala, meu Deus, eu não vou mais viver em sociedade. Então, eu tentando estudar, né, a minha reação a esse tipo de situação, eu volto na minha infância, assim, essa é a explicação que eu dou para mim. Eu tive uma infância bem traumática, né? Eu era estrábico, autista, antissocial, feio, vesgo, com orelha de abano, ou seja, eu era um bullying ambulante. Se eu tivesse na mesma sala que eu teria me agredido. Só por ver aquele esquisito em pé ali, eu estaria batendo nele. Então eu era essa criança. Então, o meu ambiente escolar, ele era um ambiente muito hostil. Então eu tinha tudo para ser um moleque que, se tivesse um dia uma metralhadora, eu teria entrado num colégio e eu teria matado todo mundo sem a menor pena. Acredito. Porque eu tinha condições e eu tinha estímulo suficiente para fazer isso. Por outro lado, como eu te falei, eu tenho pais muito inteligentes e, de alguma forma, eu acho que o meu pai e a minha mãe entendiam que fora de casa a minha vida era muito difícil. Então, dentro de casa, eles me davam superpoderes, assim. Eles deixavam eu fazer literalmente o que eu quisesse fazer. Então, eu queria pichar a parede do meu quarto. Numa cidade do interior,
Isso era uma loucura. Eu pichava a parede do meu quarto. Queria pôr brinco, põe brinco. Queria pintar o cabelo, pinta o cabelo. Então, todos os limites que geralmente os pais colocam, eu não tive esses limites em casa. Então, isso foi maravilhoso para minha autoestima, isso foi maravilhoso para o meu lado criativo, por exemplo. Isso compensava como era na minha escola, sabe? Então, eu acho que eu acabei desenvolvendo essa defesa de como eu não tinha limite em casa, né, no bom sentido e no mal também, eu nunca me importei com esse tipo de coisa. Então, assim, a Amanda vai me jogar um negócio na cara, em vez de eu ficar, né, triste, de eu ficar refletindo, eu falo assim, Amanda, vai tomar no cu e que se foda. Eu sempre fui muito reativo a coisas que não me agradam. E isso, óbvio, se somado a um contexto de que eu tenho pouquíssimos amigos, isso faz com que eu tenha menos amigos ainda. Porque eu sou um cara extremamente antissocial, eu sou grosso, eu sou rude, eu sou arrogante. Parece o Gabriel falando, meu amigo. Ele falou assim, parece que eu sou arrogante, que eu sou... Pra ele, se a gente começar a falar sobre um assunto que a gente que ele domina muito, vai parecer que ele é a pessoa mais insuportável do mundo, porque ele domina o assunto. Sim. E você é assim também? Sim. E eu não acho que isso seja um problema. Se você me chamar de arrogante, paciência. Vá você tratar a sua autoestima, sabe? Acabou comigo. Não, mas é verdade. Amanda, eu aprendi desde cedo que se nós dois aqui estamos num embate, num eventual conflito. Se tiver que alguém ficar chateado e alguém que não vai dormir à noite, alguém que vai querer se matar, essa pessoa sou que eu. seja você. Não, eu não vou ficar com essa energia comigo. Ai, que legal, você não tem culpa. Nenhuma. Mas isso é do espectro? Não sei, isso é bem meu. Tá. Eu tô numa dificuldade recentemente de definir saudade. Eu não tenho uma falta... Eu não sinto uma falta, um remorso. Putz, meu avô morreu, meu cachorro morreu, eu queria que ele estivesse aqui, eu choro. Eu não tenho isso, eu nunca tive isso. Eu lembro da pessoa, sabe? E para numa lembrança. Pra mim não tem um sofrimento de eu gostaria... Mas como você sabe que você ama a sua namorada e você não a odeia? Tá, o meu amor, como eu defino amor? Amor pra mim é eu querer ver alguém feliz. Independe da relação que eu tenho com essa pessoa. Se gerar um embate, você não vai fazer com que ela chore. Exatamente. Então, assim, por que eu amo a minha namorada? Eu amo ela porque eu a amo, no caso, porque eu quero que ela seja uma pessoa feliz. E aí, eu me coloco numa condição, não de dono, não de superior, mas numa condição de, putz, eu conheço ela, eu sei das coisas que ela gosta, como que eu posso... Como você namorado, racionaliza tudo. ajuda. Sim, o tempo inteiro. Como que eu posso, na minha condição de namorado, fazer com que ela seja mais feliz? É isso. Imagina que você seja muito organizado. Depende. Muitas pastas no computador? Não, eu sou... Todos os seus croquis. Não, eu sou bem desorganizado. Eu chego em casa, pra você ter uma ideia, eu espalho roupa pela casa. Eu não consigo botar minha roupa num cesto. Nesse sentido de desorganização, eu sou muito desorganizado. Agora, eu sou extremamente cartesiano, metódico e racional em absolutamente tudo. Eu conheço um outro rapaz autista, mas ele tem um grau bastante elevado. Não é grau, né? Eu não sei. Não, você pode falar. Tá, ele tem várias estrelinhas, ele quase fecha a estrela de 5 pontas. E uma coisa que deixava ele totalmente perturbado é o dia dele era acordar, fazer isso, isso e isso. Se você falasse pra ele ir ao banco, se não estivesse na rotina pré-estabelecida, isso Sim. dava um nó na cabeça dele. Sim. Mas e a gente via que era um nó totalmente físico, assim, porque ele travava. Sim. Existe Sim. essa trava em você? Não tão aparente, mas não... Então, é muito comum que você não seja só autista. É muito raro você ter só essa condição. Ela vem sempre acoplada de um anexo. O meu anexo é TDA. Então, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você toma um Venlift? Não tomo. Como eu descobri muito, muito tarde também isso, e eu aprendi a conviver dessa forma, absorvendo tudo que está à minha volta,
perdendo atenção o tempo inteiro de tudo. Passou um pássaro, Passou você um vai. pássaro, fui, aí veio um cachorro, voltei, nessa loucura. A minha vida sempre foi assim. Então eu tô acostumado, isso não é pra mim um sofrimento. Eu não conheço outra forma. Eu Tá. tentei tomar remédio, eu não tenho problema nenhum com remédio. Eu tentei tomar Ritalina, eu tentei tomar Rivotril, mas é que me causou tão mal, assim, eu fiquei tão focado, tão fechado, parecia que eu tava morto, sabe? Sim. É como se o mundo parasse ao meu redor. É maravilhoso, te dá uma paz, sabe? Te desliga. É incrível a minha capacidade de concentração quando eu tomo Ritalina, mas para tudo que eu faço, eu nunca precisei desse nível de atenção, Sim, sabe? você já conseguia. Eu já consigo me virar. Então, assim, Uma coisa que você falou interessante é que a doença, a condição vem acompanhada de outra condição. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no psiquiatra, ela me explicou assim: existem duas árvores, no meu caso, a ansiedade e a depressão. Você tem alguns galhos da ansiedade e alguns galhos da depressão. Então foi assim que eu entendi que eu não era só depressiva. Eu sou ansiosa, depressiva, não sei o quê, porque tem alguma coisa do espectro do transtorno bipolar, porque ninguém é um diagnóstico definitivo. Sim. E essa do diagnóstico, apesar de confortar para dar respostas, ele também te leva um peso, né? Sim. Porque fala, eu sou autista, agora o que eu faço? Eu não olho mais para as pessoas? Você teve esse momento? Tive. Eu, na verdade, já meio que suspeitava. O meu caso foi bem engraçado e ele é muito comum a de várias pessoas que eu conheço. Eu comecei a ler por minha conta e a pesquisar numa época que eu estava fazendo terapia psicóloga para tentar resolver meu casamento. E aí, assim, para eu tentar entender o que a psicóloga fazia, eu comecei a estudar psicologia. Ela era freudiana, eu fui estudar Freud. Eu falei, cara, eu quero saber o que essa filha da puta quer quando ela me faz essa pergunta. Então, era assim, é um jogo de xadrez. E isso é muito bom, porque vocês são muito inteligentes. Vocês conseguem fazer a faculdade, né? Sem frequentar. E aí eu entendia tudo. E você sabia quando ela queria uma resposta? Isso. Gente, que absurdo ser sua terapeuta. E aí eu falei, eu né, estudando ali, indo atrás dessa informação, apareceu pra mim autismo. Eu falei, cara, o que é autismo? Aí fui estudar e aí eu comecei a me identificar com algumas coisas. Não, zero preconceito. Eu nunca tive preconceito com absolutamente nada. Tá. Essa semana, por exemplo, eu tô fazendo um teste social que eu tô adorando. Eu pintei as minhas unhas de preto. E eu nunca imaginei o quanto isso incomoda as pessoas. Você acha que eu me incomodei? Não, você não, mas eu fui... As pessoas se incomodam? Sim, com uma unha pintada de preto. Hein? Não, mas eu tô absolutamente chocado. É um estudo antropológico. Sim. Sério que as pessoas se incomodam? A gente Sim, vai fazer um tema sobre isso. Eu tô ofendendo as pessoas na rua. A minha mãe, por exemplo, acha que eu sou uma pessoa diferente, porque eu fiz uma foto postando uma latinha com bala de maconha e unha preta. Você é uma outra pessoa. Minha mãe sabe que eu fumo maconha. E a unha preta? Mãe, eu sou a mesma pessoa. Você que é uma louca que acha que eu mudei. Você que é preconceituosa. Vai trabalhar. Sério, que daí a gente vai fazer pro próximo tema. Enfim, não vamos entrar nisso. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu nunca tive preconceito com absolutamente nada. Daí você leu lá, autismo, tópico. Vou ler, aí comecei a me aprofundei. 5.000 livros. Comecei a me identificar. Mas espera, assim como o Gabriel falou que leu desde o começo do ano 400 textos sobre isso. Eu quero saber, assim, você fica sem dormir? É uma coisa meio... uma obsessão. Mas assim, chega a doer? Não, eu tenho prazer com isso. Mas daí a sua namorada fica puta e fala, vem dormir. Mas aí, com todo respeito a ela, foda-se, sabe? Se ela tá comigo e eu respeito todas as diferenças delas e as particularidades dela, ela tem que respeitar as minhas. Tá. Essa é uma minha. Daí você leu, consumiu tudo. Sim, é que eu ainda com ela, a gente tem um namoro recente... mas com ela eu ainda não tive esse problema. Mas vira e mexe, eu preciso de ter um espaço só pra mim. Eu preciso ter um dia que eu não quero fazer nada. Eu quero ficar sozinho sem fazer nada. O meu fazer nada pode ser ler 200 livros, pode ser não fazer nada. Que sonho, eu queria Eu não tô ler brigando, 200 eu não tô com raiva, não tô com mágoa, não tô pensando em separar, eu só quero ficar sozinho. Eu preciso de ficar sozinho de tempos em tempos.
Porque para mim é muito produtivo, é onde eu concentro, é onde eu crio, é onde eu leio, é onde eu estudo. Porque a interação social é o que é o conflito, né? Sim, é muito ruim, assim. Então, é um exercício diário. Eu tenho uma força dentro de mim, assim, é uma ventania muito forte que me empurra o tempo inteiro não para solidão, para solitude. Eu me basto. Que é maravilhosa. Eu me basto. E falar isso incomoda as pessoas. Você já passou muitos dias sem sair de casa e não tá deprimido? Já. Então, várias vezes, até pro meu namorado, assim, eu sei lá, eu passo uns 3 dias sem descer na portaria e ele fala, mas você tá triste? Não, gente, não. Caralho. O lugar que eu mais gosto é da minha casa. Exatamente, por isso que eu coloquei negócio colorido. Se eu não me sentir bem aqui... Onde que eu vou me sentir bem? A sua casa. É isso. Saquei. Eu sou exatamente assim. Eu também que bom. gosto. Tá tudo que certo. bom. Então, tá tudo gente, certo. se você tá Mas ouvindo isso e se identificou, não se sinta culpada. Essas bosta desses porque neurotípicos. Existe uma convenção social, né? Que você tem que ir no mercado todos os dias, na padaria. Sorrir, cumprimentar, dar bom dia. Pentear o cabelo. Não usar esmalte. No caso de menina, hoje eu tenho 33 anos. Eu percebi... Eu pintava a unha porque eu sabia que isso era meninístico. Daí eu cheguei numa fase, eu falei assim, eu não vou mais pintar a unha, porque eu odeio falar com a manicure, entendeu? Eu não vou mais. E eu tenho até ganhar um negócio que a manicure vinha de graça, não sei o quê. Eu falei, mas eu não gosto, porque eu gosto da unha pintada, mas eu não gosto de ter que conversar com ela e fingir que me importo com a vida dela. Sim. Ou ter que falar da minha vida. E quem é fóbico social, ligar pro cabeleireiro, pra manicure... Então, isso é uma coisa que eu odeio, pegar no telefone e ter que ligar pra alguém. Seja lá quem for. Eu odeio. Desde sempre. Eu odeio. Sempre odiei. Eu também. Sabe o que eu fazia, gente? É que vocês não são dessa época. Mas quando eu achava que alguém ia me ligar, eu arrancava o fio da tomada, dava aquela quebradinha no fiozinho. E daí ninguém me ligava. Da minha mãe, puxa, sempre esse telefone quebra, né? Sempre. Quebrei várias vezes. Porque eu tinha medo que as pessoas me ligassem. Sim, eu odeio. Eu odeio. Eu só atendo meu telefone se é alguém que eu conheço. Número que eu não conheço, eu nunca atendo. E mesmo mensagem, gente que manda áudio no WhatsApp. Enfim, eu tenho... Então, olha o que eu fiz. Eu vou contar um segredo aqui de mulher para mulher. Gente, eu falei, tem essa questão do telefone que eu não atendo, não adianta me ligar, eu não vou atender. E daí eu descobri um aplicativo que ele pega o áudio e transforma em texto. O que eu fiz? Abaixei. Só que daí eu contei pro meu psiquiatra, ele falou assim, Amanda, você está criando mais uma porta de dificuldades de comunicação. Não é tão difícil para você atender o telefone. O seu psiquiatra escuta esse podcast? Talvez sim, mas eu sei que colegas deles não. Tá. Mas aí eu falei assim, tá bom, deletei o aplicativo. Tá, mas você tá numa... Porque ele falou, daqui a pouco você vai virar uma cebola pra se comunicar com você, vai ter que chegar num núcleo infinito. Daí eu falei, tá bom, beleza, não quero ser uma cebola. Então, mas isso é uma coisa é um facilitador, isso é uma coisa que eu não concordo, sabe? Quem disse que você tem que ser fácil de se comunicar? Tudo bem, se procede... Mas que dói. Você vê lá aquele negócio, no meu caso, dá frio na barriga quando eu vejo um áudio. Manda a pessoa mandar um texto. Eu falo isso, me manda isso em texto. E as pessoas sempre mandam. Tem um áudio de 4 minutos, as pessoas sempre mandam. Elas redigem, decupa. Se vira, é problema seu. Então, daí fala da tua mãe. A gente falou lá, ela não aceitou. Não aceitou, hoje eu acho que ela entende. E aí, assim... Ela aceita mais do que você pintar a unha de preto. Ela, não sei. É porque isso é um tema também que eu não gosto de falar. Agora, uma coisa em relação com a minha mãe... A minha mãe é uma pessoa, ela vai ouvir isso e vai puxar assunto disso comigo depois. Mãe, não quero falar sobre esse assunto depois. Você Vamos deixar ótimo. Bem claro. Você pode gravar isso pra eu falar várias coisas pra minha mãe, porque eu não tenho coragem. Que é o seguinte, a minha mãe, ela é uma mulher incrível, né? E óbvio, como toda mãe, ela quer saber como tá a minha vida, se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô comendo direito, como que tá, nananã. Odeio. Enfim, ela quer saber disso. Eu não quero falar, eu nunca quis falar. Você não gosta de contar como foi seu dia? Eu também odeio. Essa intimidade eu não gosto. Eu não gosto. Eu quero falar do meu dia, do caralho que seja, se eu tiver afim. Se eu quiser ligar pra ela e falar, eu ligo. Mãe, ganhei um prêmio. Mãe, vou viajar. Eu tenho que vir de minha vontade. Se ela tem a iniciativa de levantar alguma informação e vem me perguntar,
automaticamente cai uma parede. Isso a minha mãe e qualquer pessoa. Eu odeio que as pessoas... Eu odeio a sensação de alguém querer saber o que eu tô fazendo. Qual que é o seu signo? Você não acredita em zodíaco, não, né, mano? Eu acredito. Qual é o seu signo? Eu descobri o meu signo esse ano. Tá, então qual é o seu nível? Capricórnio. Ai, Capricórnio. Não sei o que isso quer dizer, não. Gosta muito de dinheiro. Quem não gosta? Eu sou de peixes, eu não ligo pra dinheiro. Aham. Todo Não mundo ligo gosta. pra dinheiro, Tá, eu não. também não ligo. Não, Capricórnio gosta de dinheiro, Claro que não, luxos, coisas caríssimas. Claro que não, eu ando num carro da minha mãe de 2007, velho, caindo as portas, não tem móvel dentro de casa. Você não acredita em signo porque você não entende que é figurado. É todo trabalho com lúdico, entendeu? Entendi. É um trabalho lúdico. Eu entendo. É um bom ponto. É um bom ponto. É um bom ponto. E daí que você falou sua mãe o quê? Ela vai te perguntar o quê? Então ela tem esse approach de mãe, né? De querer saber tudo, nananana. Que na moral é bem insuportável, já que você tá aqui, eu tô me sentindo tão livre pra falar isso. A minha mãe ouve esse programa. Mãe, é muito chato, desculpa. É chato pra caralho, não significa mãe da que eu Amanda. não amo você. Significa que é insuportável. Se eu quiser te contar, eu vou te contar. Normalmente eu não quero. Se for muito ruim, eu vou te contar, porque daí eu vou precisar da sua ajuda. Mas se for bom, você sabe que eu tô feliz. Mãe, eu não uso tanta droga igual você acha, tá? É isso. É exatamente isso. Então... Uma coisa que eu falei pra minha mãe é o seguinte, eu falei, ó, você precisa entender que eu preciso ficar sozinho, que eu não sou a minha irmã, que fala absolutamente todos os passos que ela dá no dia. A minha irmã acorda, manda mensagem, fala que tá acordando, foi tomar café. As duas moram uma de frente pra outra, mas elas sabem exatamente o que a outra faz o tempo inteiro. Tá tudo bem, elas se resolvem, elas se abastecem disso. Não é o meu caso. Então, eu falei pra minha mãe, falei, mãe, me incomoda muito ter esse tipo de postura próximo, que seja 1% da postura da minha irmã. Então, assim, entre eu ficar... Já odeio a sua irmã. Eu ficar incomodado, eu sair da minha zona de conforto pra te agradar, ou você sair da sua zona de conforto, porque eu não tô te falando as coisas, que saia você, eu não vou ficar triste porque eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Você... faça alguma coisa que você não gosta, que é não receber notícia do seu filho. Eu fiz a minha vida inteira, durante 30 anos, coisas que eu não gostava, porque eu sempre fui autista no mundo neurotípico. Agora, meu anjo, chegou a vez de eu só fazer o que eu tô afim de fazer. Arrasou! É tipo isso. E aí é maravilhoso. Então, quando você recebe, você abre a cartinha... libertador. E você lê, é bom por isso. Porque agora... Onde é que eu consigo uma dessa falsificada, assim? Tem uma corrupção? É só isso que é bom. Então, assim, quando eu vou começar um relacionamento, eu já dou essa letra, no primeiro date. No match do Tinder já tá escrito que é autista. Mas na internet também, que eu tava falando com meu amigo, ontem praticamente que eu fiz uma entrevista com ele via WhatsApp, a internet é um facilitador. Sim. Eu não sou autista, mas eu tenho fobia social. Pra mim, não, eu nunca namoraria se não existisse internet. Eu também não. Eu nunca conheci uma mulher... Na vida real. Eu nunca conheci uma mulher num lugar físico, num bar, numa balada. Eu nunca fui em balada, odeio balada, odeio essas bosta. Nunca flertei, nunca fui lá e vi a Amanda bonitinha. E aí, gatinha, me dá... Nunca fiz isso. Uhum. Então, assim... absolutamente todos os meus relacionamentos, eles foram virtuais. E aí pra você ter uma ideia, antes de existir Tinder, Facebook, a minha ex-mulher, eu conheci ela, eu tinha 18 anos. Eu fiquei casado com ela 12 anos. Eu conheci ela escrevendo carta numa carteira. Eu sentava numa carteira e ela era do outro período. Ai, que romântico. Ela sentava na mesma carteira que eu. Ai, que bonitinho! Mas é isso. E eu desenhava... É de que signo? Não sei. Ai. Não existia. Na época existia ICQ. Você lembra do ICQ? Sim, tudo isso é um facilitador Então, pra mim, gente. a internet sempre foi do caralho. Porque a internet eu podia ser quem eu quisesse. Sabe? O meu nome no ICQ foi na época do Matrix. Então, meu nome tinha a ver com código de Matrix. Era isso. Você pode ser outra pessoa. Você pode ter foto que não é sua, sabe? Isso é do caralho. E tem o botão. Tudo que tem um botão é maravilhoso. A Amanda me encheu o saco, eu dou um botão nela, ela some. Ela tá bloqueada.
Ela ficou É o que a gente offline. queria fazer na nossa mãe, né? Pois é. Então, é maravilhoso. A internet, pra mim, e pro você, e pra quem tem qualquer tipo de dificuldade social, o aplicativo mais genial que inventaram é esses aplicativos de relacionamento. Tinder é maravilhoso, sério. acho o genial. Tinder devia patrocinar esse programa, porque eu sou um case de Mas sucesso é no genial. Tinder. Você também? Eu já conheci muita gente, Tinder e Happn. A minha namorada atual não conheci em Tinder, mas o meu approach nela foi graças ao Instagram. Sim. E eu acho que é por isso que deu certo. Porque eu mandei pra ela uma DM, ela era tão retardada com rede social que ela não sabia que as pessoas mandavam DM, não sabia onde a DM Gosto tava. desse tipo de gente também. Acho fascinante. Não tinha a menor ideia de quem era o Jimmy. Então isso foi muito bom, Isso também é sabe? legal. É legal Porque... quando a pessoa não te conhece. Se Exato. você tem um... Ah, você é a Amanda do Pânico? Daí você tem que, tipo, se Puta justificar a vida inteira. Isso brocha, tipo, todas as vezes. Daí, quando eu entrei no Tinder, os caras falavam assim, isso não é uma pegadinha? Pronto, já broxou, acabou, já broxou. Bloqueava. Porque, tipo assim, se me conhecia, e daí foi difícil, assim, tipo... O meu namorado percebeu que eu era eu, depois de estar falando, mas ele nunca tocou no assunto. Sim. Mas eu sabia que tinha uma nuvem, sabe? Havia alguma coisa nebulosa na nossa relação Sim. virtual. Mas é bem louco, assim, tipo... Que isso também parece um facilitador, mas pelo menos pra mim, é um bloqueio. Fala, gente, Total. se você é meu fã, você não é Vai normal. se fuder, é isso daí. Tipo, vai se fuder. Não é eu não normal. tenho o menor... Óbvio, já não saí é pra com ser fã. meu fã. Já, mas não tem graça. Uma vez chegou uma mina na minha casa. Ai, meu Deus, é a casa do Jimmy, não acredito. Puta, o que você faz? Não sei. Nossa, não sei o que eu faria. Não sei o que eu faria. Não tem jeito, Eu acho porque que eu tudo bem. chorar no banheiro, não sei. Ela te acha a pessoa mais incrível do planeta. Tá tudo certo. Agora, o meu pau só vai subir se eu achar ela a pessoa mais incrível do planeta. Tá, mas essa Você admiração entendeu? é broxante, no meu caso. Não, eu também acho broxante, mas não adianta ter uma admiração só de um lado. Tem que ter dos dois. E quando a pessoa é esse nível de esquizofrenia, de loucura, você não tem como admirar uma pessoa dessa. Então Você tem ruim. alguém que você admira assim? Não. Nunca. Aliás, tem um cara, eu Paul admiro... McCartney. Se desmaiava na frente dele. Eu tenho muita admiração por 3 pessoas, assim. Os 3 já morreram. Eu tenho admiração pelo Stephen Hawking, que eu fiz física, então eu era louco do Stephen Hawking. O Alan Turing, que é um matemático, e o Steve Jobs. Esses 3 caras, assim, eu tenho uma Mas eu admiração. acho o Steve Jobs muito frio. Mas eu acho que compensa tudo que ele já fez, sabe? Ele pode ser o cara mais cuzão. Mas a família dele era horrível. Ele era, mas eu não tô falando... Não conheci ele como pai, eu conheci ele como empreendedor. Eu fui semana retrasada na porta da garagem que ele fundou a Apple, assim. Fiquei lá na frente, roubei 2 pedras do jardim, trouxe pra cá. Fiquei sentado na frente da porta, eu chorava na porta. Era tipo um crente num altar de igreja, sabe? Tipo, cara, o que que eu tenho uns devaneios, assim, a respeito de você deixar um legado, sabe? Tipo, cara, eu acho que toda pessoa é uma mensagem que ela deixa pro mundo. Então, assim, a Amanda viveu entre nós X anos, ela deixou uma mensagem. Ela semeou alguma coisa com pessoas. Esse podcast é isso, né? Você tá ajudando pessoas no mundo inteiro. Então, assim, a Amanda passou e deixou a mensagem. E tem gente que é o famoso tá no mundo a passeio, não tá fazendo nada, não tá deixando nada pra ninguém, não tá contribuindo com nada. Então, assim, eu tenho um questionamento que é o tempo inteiro de caralho, o que eu tô fazendo no mundo? Trabalhando com publicidade, vendendo cartão de crédito, vendendo conta bancária, vendendo cerveja. Eu não tô fazendo porra nenhuma de bom. Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que deixar alguma coisa. Mas você largou a agência? Não, eu tô lá ainda. Você ainda Mas vai? eu tenho isso em mim, sabe? Eu preciso fazer, eu tenho um questionamento meu que não para nunca e nunca vai parar. Que é isso, de fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa. E aí eu vejo um cara igual ele, pode questionar o capitalismo, a gente pode questionar tudo. Mas ele adorava ácido, a gente gosta de ácido. Mas eu só tô aqui hoje, por exemplo, porque esse filho da puta inventou um iPhone e aí alguém inventou um aplicativo de foto dentro do iPhone e eu tô aqui. Se não fosse, sabe, o impacto desse cara na nossa vida, aqui nesse quarto tem um iMac, tem um iPhone. A gente só tá aqui
fazendo isso talvez por causa desse cara, que inventou um computador pessoal. Então, na categoria ídolos da computação, procede a informação que William Gates é autista? E o Steve Jobs. Também? Assim, eu coloquei aqui, autistas famosos. Eles não são... Einstein. Isso não é baseado em depoimentos próprios, é baseado em pessoas, né? Quando não tem alguém que se auto... então beleza, eu vou perdoar a frieza dele. Sim, então são a partir de estudos de pessoas que conviviam com eles, de traços de personalidade, você tem uma grande chance dessa pessoa ser. Então, por exemplo, a J.K. Rowling do Harry Potter, porque isso é uma característica de Asperger, criar mundos imaginários. Eu tenho meu mundo imaginário, eu conheço outras pessoas Asperger que têm os mundos imaginários dela. E olha o mundo imaginário da J.K. Rowling, o nível de detalhe que ele tem. É incrível. Então tem muita gente... Messi... O Messi, eu não sei porque eu não entendo um caralho de futebol. Não gosto de futebol, mas não muita vejo, gente mas não fala sei. E fala meio pejorativo, não entendo também. O Messi eu nunca ouvi falar. E aí isso também é uma coisa que é engraçada, que nem todos os autistas se assumem autistas. E eu acho que nem sair do armário do autismo. Que nem sair do armário. Eu acho importantíssimo, seja lá qual for a sua habilidade, inabilidade, Sim. o seu gênero, posição, você precisa dizer isso, porque tem pessoas, que seja uma, que seja duas, seja 1 milhão, Sim. que de alguma forma elas se inspiram em você, e quando você diz essa identificação, é maravilhoso eu, na minha condição, me identificar com pessoas que eu acho incríveis, sabe? Tem uma menina agora que foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, você deve saber, a Greta Thunberg. Sim, ela é obcecada pelo assunto planeta Terra. Sim, e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Os discursos dela são contundentes. Ela começou fazendo greve às sextas-feiras na escolinha. E, no mundo todo tem um movimento de crianças que não vão à aula na sexta-feira, que eu gostaria muito de ser uma criança nessa época, né? Só para ter um motivo para não ir na aula. Ai, nossa, eu ia ser muito engajada. E ela... fala na ONU, né? Sim, ela é incrível. E ela fala muito bem, ela é muito eloquente. Sim, e ela usa uns argumentos muito tapa na cara, né? O planeta, se você quer salvar seu filho... É que no momento eu não lembro, que eu também sou um pouco distraída. Sim, mas ela é muito incrível. Mas ela dá uns tapas na cara absurdo. Ela é sueca, né? Ela é sueca. E ela sempre diz, você entra no Instagram dela, tá lá, eu sou Asperger. Isso é muito importante. É muito legal, porque... Imagina eu, na minha condição, falo, puta, olha que do caralho essa mina. Ela é a mesma coisa que eu e ela vai concorrer ao Prêmio Nobel, sabe? Você se sente incluído. Isso é maravilhoso. Então, eu acho que se eu puder ajudar alguém que tem um cachorro, e isso é uma característica nossa também, a gente adora bicho. Então, você tem casos e casos de pessoas autistas que você não consegue encostar. Então, imagina o sofrimento de uma mãe que tem um filho e não pode dar um abraço nele. Porque ele entra em pânico, é como se fosse um assassinato. Ele não consegue se encostar. E aí ela bota um cachorro dentro de casa e esse moleque fica o dia inteiro abraçado com o cachorro. Muitas perguntas sobre isso. O que o Jimmy ou os outros animais que você já teve foram importantes como terapia? Tá, então, quando a minha vida, eu tive num período assim de uns 6 meses, 3 coisas muito importantes aconteceram. E quase que por uma grande coincidência do universo, elas se ajudaram, né? Eu separei, eu fali um restaurante e eu me descobri autista. Então, eu estava sozinho numa época da minha vida que eu tinha que recomeçar, né? Que eu estava no momento zero, eu tinha que começar um novo negócio, vou trabalhar com o quê? Vou fazer o quê da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida pessoal? Eu estou num apartamento vazio. Então, assim, eu não tinha absolutamente nada, sem grana, sem porra nenhuma. A única coisa que eu tinha era o Jimmy. Então, ele foi esse meu, como é que eu vou te dizer? Esse meu suporte emocional e inspiração, porque foi aí que eu comecei a fazer as fotos dele. Foi aí que eu falei, putz, eu posso ser um artista. Eu posso fazer arte.
Porque as pessoas gostam. Até então você não achava... Mas jamais. Então Sério? ele me encorajou. E aí é muito legal porque eu te falei antes da gente começar aqui o podcast que eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. E eu jamais publicaria um desenho meu, só ele. Mas com o Jimmy, o meu desenho fica secundário. Então ele me protege, sabe? Foda-se se o meu desenho... Mas isso é da sua autoanálise, né? É da minha autoanálise. Eu não acho... Gente, eu te mostro que agora 1 milhão de contas no Instagram de pessoas que desenham incrivelmente. O meu desenho não chega nem aos pés. Eu não tenho longe de mim. Eu não... Tanto é que as pessoas me procuram para fazer job de ilustração. Eu falo, eu não faço isso. Se você me falar assim, desenha aqui para mim uma cadeira, sei desenhar, eu sei fazer, eu invento um jeito de resolver aquela situação naquela foto, mas eu não sou um cara criativo. E o Jimmy, ele sempre tá num cenário, você ele tá visualiza, sempre no cenário, sim. Você visualiza antes. E desenho depois. Então ele me protege. Então isso é maravilhoso, sabe? Porque eu me aproximei dele numa época que eu não tinha absolutamente mais nada, era só eu e ele no apartamento. Então a gente ficou muito próximo, a gente dormia junto. Até então ele só dormia na varanda, ele passou a dormir comigo. E aí as pessoas falam, cara, de onde você tira ideia? Eu falo assim, bicho, eu duvido que alguém no planeta tenha ficado tanto tempo parado olhando para um cachorro num lugar vazio. Eu duvido. Eu fiquei mais tempo do que qualquer outra pessoa. Então, isso é normal, é natural que a minha cabeça ia começar a imaginar coisa em volta. É só isso. Não é que eu tô andando, tive uma ideia, eu vou começar. Não, eu fiquei horas e dias sentado, parado num apartamento branco, olhando para o meu cachorro. Então é normal. Eu comecei a desenhar para me passar meu tempo. E aí foi quase que automático, sabe? Não teve nenhuma genialidade. Então ele me ajuda muito por isso, porque ele supre todas as minhas carências emocionais. Todas. E ele abre portas, né? Porque você tem um monte de coisa e daí, sei lá... Para mim, é uma dificuldade, embora pareça hipócrita da minha parte, puxar assunto. Eu consigo puxar assunto se eu começo a perguntar. Tá. Mas responder eu não consigo. Tá. Se você me conhece em outra situação, eu sou totalmente monossilábica. Acho que por isso eu faço tanta pergunta na vida, para nunca dar o vácuo de... Eu faço muito, entendeu? É uma técnica. E aí te torna uma comunicadora incrível. Obrigada. E daí você já tem uma coisa, a pessoa já te aborda por isso, então você já não tem que, se esforçar para achar um ponto em comum com aquela pessoa, porque é muito difícil. Porque quando eu conheço uma pessoa nova, eu, fico olhando tudo. Meu Deus, tem alguma coisa ali, Clube da Luta, vou falar disso. Entendeu? Porque tem que ter uma intersecção. Tem que ter uma pergunta pra fazer. Que do caralho. Senão a forma que você achou de... Pra burlar a minha incapacidade de lidar com silêncio. Sim, a minha mesma coisa. Só que isso não era... Quando eu comecei, não era tão racional igual é hoje, assim, né? Hoje eu tenho essa consciência, igual você tem essa consciência. Mas pra mim era isso. Cara, o Jimmy me protege aqui. Eu vou botar esse desenho, vou passar essa mensagem mais atrás do Jimmy. Tanto é que muita gente fica puta porque eu me posiciono politicamente, eu faço as minhas coisas usando a minha arte. Eu tô aqui pra ver foto de cachorro, não tô aqui pra saber se a Marielle vive, não. Eu falei, brother, isso então daqui vaza, campeão. Não é entretenimento. Não tô aqui pra te entreter. Sim, né? Aqui é um artista falando, tanto é que eu nunca me identifiquei com... você é um influencer, você é um dog influencer, o seu amigo. Fala, cara, amigo é a puta que pariu. Amigo é a puta que te pariu. Tem um monte de cachorro no Instagram que é amigo. O meu não é amigo. Não é amigo de ninguém. Meu Instagram é o meu nome, não é o nome do meu cachorro. Tem um artista aqui, sabe? A idade que você começou a falar, isso é uma pergunta bem recorrente, porque acho que é porque a gente pensa que o autista não fala. Então, eu não tive nenhum problema com isso. Eu falei em idade que crianças neurotípicas falam. Comecei a falar com... Começou a ler com 2 anos. 3. Comecei com 3. Ler? Já é. Então, outra coisa que eu também falei com o Gabriel, eu não sei se existe esse termo ainda, né? Porque a gente é meio antigo. É fácil confundir com superdotado. Existe esse termo? Então, não existe. Não existe superdotado? Não existe. Isso é quando você não sabe explicar que uma pessoa tem um nível de... Mas do QI também... Mas é tudo subjetivo. Por que eu sou superdotado? Para algumas coisas eu tenho uma... você fez a faculdade de psicologia só pra enganar seu terapeuta. Mas eu não consigo conversar com um cara num bar.
Mas isso daí, essas habilidades são do passado. Então, depende da régua que você tá olhando. É a história da estrelinha. Para umas coisas eu sou melhor, para outras eu sou pior. Mas alguém já te achou super dotado ou inteligentíssimo? Já. Porque você tem uma capacidade de memorização grande. Cara, pra que eu preciso disso hoje? Se qualquer retardado tem um Google, você descobre. Se a gente tiver... mas é muito legal você ter dados. Mas não precisa disso, Amanda. Antigamente, quando você não tinha internet, inteligente era a pessoa que sabia um monte de coisa. Hoje em dia, você não precisa saber um monte de coisa. Se a gente vai falando aqui, como é que chama aquele cara, aquele ator que fez Zorro? Aí, cara, aquele você pega ator o Google, tem a pinta na cara. Ator pinta na cara. Resolvido. Você não tem que saber essa informação. Você não precisa mais. O que te torna inteligente é o que você faz com tanto de informação que existe no mundo, na minha opinião. Que programa alto nível, viu, gente? Gente, tem tanta pergunta aqui, o tempo tá acabando. Mas eu achei que eu ia usar, eu tenho 4 páginas de perguntas, normalmente eu não faço pergunta nenhuma porque eu só faço coisa da minha cabeça. Mas as perguntas, elas foram feitas de alguma forma. Aqui tem dicas que eu recebi não sei se você conhece, de uma HQ que chama A Diferença Invisível, que fala sobre autismo. Que legal. E um livro chamado Uma Menina Estranha. Também, se vocês quiserem saber sobre o assunto, eu não li, mas me indicaram como legais. Legal. Aqui eu achei muito boa essa pergunta, eu não anotei o nome da pessoa. Se você tem outros sintomas, tipo falar palavrão, ou seja, Tourette. Tourette, não. Há uma convergência das mídias? Pode ser que tenha. Como eu te falei, você pode ser autista e você tem um outro pacotinho. O meu pacotinho é hiperatividade e déficit de atenção. Você conhece um Tourette? É um sonho da minha vida. Não. Aliás, um Tourette. eu conheci um Tourette na agência, mas ele não fala palavrão. Ele não é aquele... Ai, meu sonho, sai pulando. Não, ele não era. Não. Só tem tiques. Só tem tique. Isso não gosto. Mas eu tenho um monte de tique, eu tenho sensibilidade à textura, eu tenho sensibilidade à luz. Perguntaram isso, do som. Do som. Te incomoda muito? Sim. Você falou de ambientes, bar, balada, deve ser insuportável. Não, isso aí é insuportável. Agora, tem tipo de som, tem tipo de... É o timbre, tem timbre de voz de gente que eu tenho vontade de espancar. Ai, meu Deus, tô preocupada, porque eu sou muito gralha. Não, mas não é altura, é timbre. Às vezes você pode falar baixo, é timbre. Sabe uma coisa que muitos autistas... Porque dá um zumbido? Eu não sei te explicar, me incomoda. Sabe uma coisa... Mas dá vontade de dar um soco na cara? Isso. Muitos autistas têm essa mesma aversão a pessoas que comem com a boca aberta. O barulho de uma pessoa mastigando. Porque é mais alto na sua caixa acústica? Eu não sei. Me incomoda tanto que eu sou capaz de espancar a pessoa que tá perto de mim. Eu tenho que sair de perto. Sério? É um nível... É mais do que o som. Assim, é mais do que o som. Sacola, assim? Tipo... Tem uma textura de copo de isopor. Copinho de isopor. Copo de isopor. Nossa, Amanda, eu vou te jogar essa água. Eu juro por Deus, eu como. Louca. Eu ainda tô na idade oral. Sério, é muito gostoso. Quando eu tô com um copo de isopor, por exemplo, comendo um açaí, e aí você raspa. É uma delícia, morde aquilo. É muito gostoso. Você tá maluca. Aquilo ali me dá vontade de pular pela janela. Sério? Te juro. Que mais? Por exemplo, sabonete. A minha namorada acho que tá pegando essa mania. Eu tomo banho, eu só saio do banho a hora que eu passo a mão na minha pele, assim, faz assim, ó, que não tem óleo nenhum. Não, quando não tem óleo nenhum. Então você nunca seria um europeu, porque você tem que ser... Jamais. Lisinho, hidratado. Eu tenho que passar a mão no meu rosto e entender que não tem oleosidade nenhuma. Então esses você sabonetes... lava muito o rosto. Esses sabonetes meio... Dove, que hidrata. Puta que pariu, você tá louco. Não, tudo que escorrega me dá aflição. Eu tenho que passar. Você nunca encostou num golfinho? Não, nesse sentido eu não tenho problema. Eu nunca gostei num golfinho, mas parece que é uma textura legal. Não, mas ele não é escorregadio. Ele tem cara de escorregadio. É igual cobra. Você olha uma cobra, parece que ela tá dentro do óleo. Não, ela é sequinha. É verdade. É sequinha. Então essas coisas me incomodam muito, assim. O sabonete, eu viajei agora e eu tava em pânico no hotel porque eu só tinha sabonete líquido e era um sabonete que hidratava. Eu não quero que hidrata, meu anjo. Eu quero que você limpa essa porra. E aí eu esfregava toalha no meu braço. Gente, isso já é quase um toque, né? Vai pra uma outra estrelinha. Sim, é esse naipe. Não, mas eu acho que todo mundo devia morder um copo de isopor. Não, você inclusive, tá louco. Nossa,
Tipo, comer borracha, você não... Você tá louca, Amanda. E Nossa, eu você que não tenho seria toque. amigo na minha sala. Eu comia borracha até na faculdade. Porque eu sou, tipo... Porque eu presto atenção nas coisas fazendo outra coisa. Tipo, Entendi. mordendo um lápis, comendo um copo. E comendo um copo de isopor. Sim. Que maravilha isso, Ai, gente, juro, eu sei, eu já fui muito zoada por isso, mas é gostoso, tá, gente? Se alguém come copo de isopor, por favor, se manifeste, porque o que era legal da internet era o Orkut, porque teria a comunidade. Tinha eu como como copo de isopor. Daí você não se sente sozinho. Daí você fala, eu odeio copo de isopor, desse pode Tem ir uma lá. comunidade. Essa rede social faz falta. Aqui tem outra que eu aprendi também com o Gabriel, alexitimia se chama, que não é a capacidade de expressar o que sente, aquilo que você falou da saudade, né? Uhum. Se aplica nesse exemplo? Acho que sim. Eu sou muito visual. Então, quando eu penso em alguma coisa, eu penso nisso como se fosse o Google Imagens, assim, sabe? A minha cabeça é inteira... Já você fez uma tomografia pra ver como que o seu cérebro... Sei lá, que parte que... Então, tem coisa que eu não consigo formar uma imagem, sabe? Tá. Como as pessoas definem saudade? Eu tô com saudade da fulana que morreu. Eu falo, cara... Você não sente saudade da Amy Winehouse? Não. Tá bom, né? Tá. Porque não adianta você sentir saudade, concorda? A pessoa não vai voltar, é um sofrimento. Tem uma lógica. Você tem precisa uma de lógica. uma lógica, Tem né? uma lógica. Por isso que essa galera é muito da matemática, né? Não sei. Pra mim, tudo tem uma lógica. E como você tá no mercado publicitário, que é uma coisa Porque mais... dá dinheiro. Mas também é uma coisa mais do convencimento, do poder de Sim, argumentação e etc. Sim. Então, eu faço a coisa que eu mais odeio no mundo, que é eventos. Eu tenho uma participação numa agência e a parte que eu trabalho é a parte de eventos. Só que eu cuido da parte de criação. Ah, mas você não aparece lá. Não. Então, eu tenho... Você faz aquele banner bonito. aquele banner maravilhoso. Aquele backdrop. Aquele backdrop maravilhoso. Sei. Então, eu sou o cara que tá por trás de tudo aquilo. Tá, No o dia lançamento evento, do Chivas. Daí você vai bolar, não sei o quê. vai entrar um cara de rapel, tem um cara aqui de drone, enfim, que lançou o chip. Mas na reunião, daí chega um cara que dá uma ideia idiota. Você Aí não eu tem falo, vontade. cara, Você fala, na moral. Falo. Eu não, isso Você fala, vai se fuder. Na moral, é muito ruim essa ideia. Não, vai se fuder, não. Mas eu tomar falo, no cara, cu, isso sim. aqui não, você não sabe nada disso daqui. Nossa, entendi. Desculpa, mas você não sabe. Isso acontece com uma certa frequência, e eu acho que... Você acha que as pessoas te protegem? Fala assim, ai, ele é autista. Não, as pessoas baixinho. nem sabem. Quem sabe fica na dúvida. Minhas amigas, não por é, exemplo, ele olha falam no assim... olho. Ele não é, ele olha no olho. Tem uma amiga minha que fala assim, ele é autista quando ele quer. Não tem, também tinha uma comunidade que era autistas por opção. Por opção. Porque você é aquela meteção de louco, né? Quando você não olha pro nada, você não quer falar com ninguém. Exatamente. Em ambientes... assim, quando você tem obrigação de ir a algum lugar, porque às vezes a gente tem obrigação de ir nos eventos que você quer se matar, e você fica No celular. imerso. Também é uma grande coisa. Obrigado, Steve Jobs. Esse é o seu artifício. Sim. Eu tento ir com alguém pra ficar com essa Também. pessoa. E aí, você vai me matar agora. Vinícius, meu namorado, é de aquário. Quando a pessoa é de aquário, ela é muito comunicativa. Então, o que eu faço? Ele te salva. Eu jogo ele faz micagem, ele pega um uísque. Gente, eu sou gaúcho, vamos fazer um Que churrasco. maravilhoso. Entendeu? Então, eu uso muito isso. E na minha terapia e no meu psiquiatra, eles falam que isso é muito normal com pessoas Sim. fóbicas sociais de utilizar outra Sim, pessoa. você tá certo. Porque, sei lá, quando chega uma pessoa e eu sei que eu tenho que tratar ela bem, porque possivelmente ela pode me contratar pra alguma coisa, daí eu começo a pensar. Daí, sei lá, um bagulho de bitcoins, qualquer coisa. Fala, Vinícius é obcecado por isso daqui. Vem aqui, Vinícius. É tipo Sim, isso. É tipo isso. Mas isso, a astrologia funciona. Entendi. Entendeu? O aquário é o melhor signo pra você usar como uma pessoa da comunicação. Porque, Ou um celular. Um celular é muito bom. Eu já tenho Mas sempre daí um você entra texto. naquela introspectiva 2009, que você Isso. não fala com ninguém. Não. Daí, tipo, eu também já fui em ambientes, eu não abri a minha boca. E quando as pessoas falaram comigo, eu acabei sendo ríspida. E Porque quando alguém você vem não falar tá assim, preparado. Amanda, você é a Amanda do Pânico? Aham.
Pô, adoro o seu trabalho. O que você fala com uma pessoa dessa? Eu não sei, cara. Cada dia eu falo, eu não sei. Cada vez eu falo Então, alguma coisa. Que fala? Eu tenho umas respostas prontas, tipo... há um mito que eu não gosto de tirar foto. Eu amo esse mito. Porque é que bom, as porque eu não pessoas gosto pedem. mesmo. Vamos tirar uma foto hoje, entendeu? então, Amanda? Então já... Ou tipo assim, a pessoa vem... eu sei que você não gosta de tirar foto, mas tira uma foto comigo. Eu falo, não, adoro foto. Vem aqui, foto, adoro foto. Daí a pessoa quer olhar? Claro que não, né? Eu não quero me ver. Eu não quero me ver, por favor, não me marca. Eu sei que o meu cabelo tá zoado. Não. Coisa de autoimagem. Aqui também outra pergunta que eu achei bem engraçada. Eu não assisti. Se você assistiu Big Bang Theory, o Sheldon ele... Então, não assisti. Não sei. Eu sei que ele é inteligentíssimo. Mas já ouvi falar que ele é. O personagem Eu sei que... O que eu sei é que ele namora a Blossom. Lembra da Blossom? De não, outro você seriado? tá louca, mano. Não, você não lembra das coisas? Eu não vejo seriado. Você não vê televisão? Não. Então, eu tô vendo Game of Thrones. Pra dizer que eu não tô vendo não nada. gosto. Muito lúdico. Então, muita mas mentira. você sabe, concordo. Mas de daí tanta gente falar, eu fui ver. Mano, tem um dragão, ele voa, Dragão é uma família. voa, gente que ressuscita. Tem? Tem. Tem um anão, o anão Tem um voltou, anão, né? O anão voltou. Gente, A eu noiva não tô... morre no último, hein, gente? Mentira, tô zoando. E quem que vai ficar com o trono? Não sei. Eu não sou o cara que começou lá atrás, há 6 anos atrás, ver não, entendeu? Ano passado eu vi todas no final de semana. Eu vejo vezes 2. É igual o podcast. Eu escuto em velocidade 2. Também tem esse pessoal. É maravilhoso. Eu escuto porque às vezes eu preciso decupar para escrever alguma coisa, mas daí eu Mas tenta escutar em 2 vezes. É muito melhor, porque você entende, é mais rápido. Eu tenho um amigo, um recente amigo, que ele é do Twitter, inclusive. O Lucas Radaeli. Ele é cego. E ele é programador e trabalha no Google. Não sei se a palavra cego tá certa. Ele é deficiente visual. E então ele tem uma interface que lê tudo que tá no computador para ele. Então ele entra no Facebook e começa a ler. Mas daí ele é iniciar, não sei o quê. Vai lendo tudo. Só que ele lê numa velocidade de 6 vezes. A gente não entende nada, assim. Parece um bug. Fica assim... E ele consegue, porque ele tem uma audição. Eu acho que, pra encerrar, a gente devia, sei lá, fazer assim... Dicas para... Eu sou neurotípica... Caso eu não sou neurotípica. Eu sou neurotípica e convivo com alguém do espectro. Como tratá-lo? Assim, uma diquinha... Só respeitar o espaço dele. É não querer que ele tenha o mesmo comportamento que você tem. Não querer que ele veja o mundo da mesma forma que você vê. Ele não vê. É diferente. Respeita o espaço dele. Se ele quer ficar sozinho, deixa ele ficar sozinho. Se ele tá 1 hora olhando o ventilador girar, deixa ele olhar o ventilador girar por 1 hora. É só se respeitar. É muito difícil, é muito bobo falar isso, mas é isso que precisa. As pessoas precisam de ser respeitadas do jeito que elas são. Por exemplo, se você está olhando ali 1 hora, olhando o ventilador ligado, rodando, chega uma pessoa e pergunta, você tá bem? Isso não ajuda em nada. Nada. É você querer ficar 3 dias sozinha na sua casa. Não tem nada de errado nisso. Respeitar as individualidades. Sim, é Daí isso. também eu separei aqui um relacionamento com um neurotípico. No caso, a sua namorada, também é o mesmo, né? Sim. Respeito. É isso, é respeito. Eu deixo claro pra ela todas as minhas necessidades. Eu não tenho motivo nenhum pra mentir, pra fazer tipo. Ela sabe como eu sou, eu também sei como ela é. E ela me respeita. Quando eu quero ficar sozinho, eu falo, Maria, eu preciso ficar sozinho esse final de semana. Não tem nóia, não tem, ai, caramba, será que ele não gosta mais de mim? Será que ele vai me trair? Se você tá pensando isso, é problema seu. Eu não vou ficar te respondendo isso, não vou ficar te mandando foto de onde eu tô. Eu quero ficar sozinho e essa é a minha condição. Se isso pra você é um problema, você não serve pra ficar comigo. É simples assim. É respeitar o meu espaço, respeitar a minha individualidade. Eu acho que qualquer relacionamento, seja ele neurotípico, Asperger, gay, homossexual, hétero, não importa. Para mim, esse relacionamento só dá certo se existem nele 3 vidas ali envolvidas. A minha, a dela, a dele, a deles e a nossa. Então, assim, a da Amanda precisa ser... Você tem a hora que é só as suas coisas. A sua individualidade precisa ser preservada. A do seu namorado precisa ser preservada. Tem coisas que ele faz sozinho que não diz respeito a você, que é da vida dele.
Tudo bem, de vez em quando, você acessar isso. E tudo bem, de vez em quando, ele acessar a sua. E tem a vida que é a vida de vocês dois em comum. Então, eu tenho e eu vou sempre ter. Não importa com quem eu esteja, a minha vida. Isso vai acontecer sempre. É o que você falou também. Não é um conselho para uma pessoa Asperger com um neurotípico. É uma pessoa com uma outra pessoa, né? Sim, você tem que respeitar o espaço dela, a individualidade dela, morando junto ou não. Você tem que respeitar. É como ter um gato. Um gato é a melhor coisa. Porque o gato, ele só fala quando ele quer. Ele só vai no seu colo quando ele quer. E daí, às vezes, ele é chato. Daí você tem que respeitar, né? Maravilhoso, é isso. É tipo ter um gato. Eu sou um gato. É isso aí. Muito obrigado. Tipo, foi muito válido, assim, muito legal, assim, muito enriquecedor. Espero que as pessoas tenham gostado. Tenho certeza que as pessoas gostaram. Por favor, fale suas redes sociais para as pessoas te pedirem amizades. Obrigado, foi legal. A gente já tá um tempo falando de vir aqui. Tô bem feliz de vir aqui. É a primeira vez que eu falo disso publicamente, com a audiência. Obrigado mesmo. Redes sociais, eu só tenho Instagram e Twitter. Meu Instagram é @RafaelMantesso, Rafael com F e Mantesso com 2 S's. E o meu Twitter, tô lá só para ficar falando mal do presidente. O meu sobrenome ao contrário. É O7 com 2 S's, TANAN. Você não é aquelas pessoas que leem ao contrário também? Leio. Ai, eu invejo. Você é ambidestro também? Não, sou só destro. Será que saiu na notícia que o Da Vinci era ambidestro? Será que ele também tinha um... Sim. Tinha? Falavam que ele era autista. É porque agora... Gente, só os grandes, né? Não, então, isso é polêmico, porque né, quando... o Da Vinci era viado, aí todo mundo... caralho, o cara é viado, os viados estão querendo pôr o Da Vinci no contexto. O cara é autista, os autistas estão querendo pôr no contexto. Então ele era tudo. Eu quero ele no meu contexto. Põe ele no seu contexto. Eu quero então, ele eu na não fobia sei. social. Ele era fóbico social. Ai, por favor, obrigado. Mas ambidestro e escrever ao contrário, ler ao contrário é uma coisa que me fascina. Então, e também tem o das tirinhas. É o Myself Jimmy. A Self Jimmy é com IMMY. É isso aí. Voltamos na semana que vem com mais um assunto, mais um espectro e aquilo que a gente sempre pede, paz nos estádios. Beijos.